Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre e esse é mais um vídeo para o canal Assunto de Prof. Bem, hoje eu não estou gravando no meu quarto, eu estou gravando num lugar muito especial, eu estou de férias e eu estou pensando em gravar esse vídeo faz um tempo, é um vídeo muito importante e eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo na primeira turma que eu dei aula, né, na minha primeira turma no estado, que foi uma turma da EJA, que foi um momento que, apesar de ser o primeiro, eu pude tirar lições muito valiosas desse momento. Foi em 2018, eu tinha 24 anos, na verdade. E a história é a seguinte. Uma das primeiras idas para essa escola, quando eu fui entregar um documento afirmando que eu ia dar aula nessa escola, eu conversei com a pedagoga e essa pedagoga, acho que foi a primeira ou a segunda vez que a gente estava conversando para saber como é que iria ser as aulas. Era uma turma da EJA, Educação de Jovens e Adultos, então foram mais ou menos 5 meses ali, no segundo semestre de 2018, começamos em agosto. E ela me contou uma história que tinha um professor que dava aula nessa escola e tinha uma aluna com necessidades especiais, eu não sei detalhes, mas era uma aluna que gostava de vir para a escola, acho que ela ia uma ou duas vezes na semana, e ela gostava de estar na escola, gostava de estar com os colegas, só que ela não conseguia acompanhar o ritmo, né, dos outros colegas. E essa pedagoga me contou que tinha um professor, não sei de qual disciplina, que ele aplicava provas, aplicava atividades, e essa menina não conseguia atingir as notas que ele estipulava e ele queria reprovar essa garota. E a pedagoga me contou isso, sinalizando de que isso era algo errado, né? Que a gente não estava ali para reprovar os alunos, no caso, sobretudo um aluno com necessidades especiais. E essa lição foi muito importante para mim porque quando eu conheci a turma, era uma turma muito diversa em questões de gênero, de raça, de classe econômica, de idade, de origem. Então eu tinha alunos não só de Curitiba, tinha alunos que vieram da Paraíba, tinha um aluno haitiano, tinha alunos de Curitiba mesmo ali, do bairro. E quando eu comecei a dar as minhas aulas, uma das primeiras atividades que eu fiz com esses alunos foi uma proposta para eles escreverem uma carta contando um pouco da vida deles, quem eles eram, o porquê que eles estavam ali estudando, quais eram os objetivos da vida dele. É uma atividade que eu gosto muito de fazer, que eu ainda vou ter que gravar um vídeo só falando sobre essa atividade. Mas quando eu recebi o retorno dessa atividade, eu pude ver que, de fato, os alunos eles possuíam níveis muito diferentes de capacidade de escrita, de capacidade de entendimento do enunciado. Assim, tinham alunos que não conseguiam escrever, de fato, não conseguiram escrever, sei lá, 20 linhas que eu propus, que tinham problemas de ortografia, que tinham problemas com a língua portuguesa. Mas então eu fico pensando assim, eu fiquei pensando, poxa, mas então eu vou ter que avaliar esses alunos da mesma forma? Será que é justo isso? Porque eu tive alunos que escreveram textos excelentes, mas eu tive alunos que não conseguiram desenvolver 2 parágrafos. Então, qual que é o papel do professor nessa situação? Porque essa diversidade ela existe na educação de jovens e adultos, mas ela existe também no ensino médio regular, né, do primeiro, do segundo e do terceiro ano. E essa questão da reprovação é algo que me chama muita atenção, porque conforme eu vou dando mais aulas, vou tendo mais experiências, a minha opinião em relação à reprovação, ela vai se consolidando cada vez mais. E qual é a minha opinião sobre a reprovação? Eu sou contrário à reprovação, em qualquer tipo de situação. Sabe, a escola ela não existe para a gente reprovar aluno, para a gente perpetuar mais violências,
né? Porque se eu tinha alunos que não conseguiam escrever direito, eu vou ter que reprovar eles? Ou o que eu posso fazer por esses alunos? O que eu, enquanto professor, posso ensinar esses alunos? Como é que eles podem progredir em alguma forma, de alguma maneira? Eu vou ter que arranjar outras formas de avaliar o aluno, tá? Eu vou ter que ver outros métodos para dar as minhas aulas, vou ter que dar uma nova chance para esses alunos, porque não é justo o professor utilizar as mesmas avaliações quando os alunos possuem realidades diferentes, quando os alunos possuem trajetórias distintas, um passado distinto. Então eu tinha alunos com 18, 19, 20 anos, eu tinha alunos com 50 anos, cada aluno tem uma história, né? Tem uma história de dificuldade, tem uma história de superação, tem histórias de alegria, histórias de prazer para contar. Então, aquilo que a pedagoga me falou, daquele professor que queria reprovar uma aluna que gostava tanto de vir para a escola, apesar de não conseguir atingir as notas que o professor estipulava, né? É algo que eu nunca vou fazer, que eu nunca fiz e nunca vou fazer. Porque quando um professor reprova um aluno, quem deveria fazer recuperação é o professor. Porque o professor não está conseguindo encontrar formas de avaliar o seu aluno. E é impossível que o aluno permaneça 6 meses ou um ano inteiro letivo sem aprender nada. Pode ser que ele não atinja o padrão dos outros alunos, mas alguma coisa ele vai aprender. E é nesse alguma coisa, né, é nesse a mais que eu vou dar a minha nota, que eu vou atribuir uma avaliação para o meu aluno. Eu não preciso que todos respondam da mesma forma a questão. Eu preciso que o aluno se esforce, se envolva comigo, com as aulas, com o conteúdo, para daí sim dar uma nota para ele. E nessa disciplina que eu dei, né, na sociologia, nessa EJA que eu dei, todos os meus alunos aprovaram, todos os meus alunos foram aprovados. E eu aprendi muito nessa oportunidade que eu tive de dar a EJA para esses alunos, né? Eu acho que eu fui a pessoa que mais aprendi, muito mais do que eles. Então, a lição que eu aprendi foi essa. Vamos encontrar formas de avaliar os nossos alunos que sejam condizentes com a realidade deles. É claro que exige um esforço do professor, e isso é um trabalho a mais, só que eu não passei 4 anos e meio estudando numa universidade, uma boa universidade que é a UFPR, para chegar lá na hora de dar aula, para reprovar meus alunos, para perpetuar uma violência ali. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês consigam refletir com essa minha história pessoal. E pensem bem nessa questão da reprovação. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou de férias, então como vocês podem ver, estou com a barba para fazer, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo num lugar tão maravilhoso e tão inspirador como esse. Um beijo a todas e todos e até o próximo vídeo.